Ela vai estar abrindo o áudio dela, iniciando com oração, mas eu quero apresentar dois pedidos de oração. Nossa irmã Fabiana, né, ela fez uma cirurgia um pouquinho delicada, mas graças a Deus eu tenho falado com ela. Ela está se recuperando bem, né, uma cirurgia bem delicada, bem delicada. Estaria, acredito, voltando, se Deus quiser, na próxima aula do dia 2 de junho. E outra coisa que eu estou um pouco constrangido, mas tenho que pedir oração, né? Não sei se alguém de vocês já viram lá no áudio. Eu estou com uma situação bem grave com meu filho. Entende? Eu vou ter que fazer uma apelação à Suprema Corte até quarta-feira. Até quarta-feira, se eu tenho que entrar com um pedido junto dos nossos advogados. Mais de 20 mil DACAs foram cancelados. É o nosso processo de legalização ficou parado, né? O governo Trump parou, deteve, além de ter parado, ele também começou a cancelar alguns vistos de forma aleatória, segundo dizem os meus advogados, né? O meu advogado principal. E meu filho foi sorteado entre quase 20 mil DACAs que foram cancelados. Então, o advogado está desesperado, eu também, como pai, claro, e eu tenho que entrar com um recurso junto à Suprema Corte até quarta-feira. Talvez eu terei que ir a Miami por causa de jurisdicção e ali entrar com pedido, entrar com um valor um pouco alto. Lamentavelmente, vou ser obrigado a fazer isso, não tem como. Isso vai nos quebrar as pernas, mas se trata do nosso filho. Se eu não fizer isso, há um risco de deportação a partir da semana que vem. Então, eu quero pedir que os irmãos me ajudem em oração, né? Eles vão me dar 48 horas para dizer se aceitam ou não o pedido, ou seja, até sexta-feira. Eu já vou ser notificado se houve ou não a aceitação junto à Suprema Corte. Se não houve, eu tenho direito a uma apelação, mas essa apelação, ela reduz as chances. E se reduzir as chances, o negócio pode ficar complicado. Eu não posso ter meu filho deportado. Não, não, de jeito maneira. É mais uma provinha que o Senhor Deus está nos permitindo passar, mas eu acredito que no meio da prova tem vitória aí. Não tem explicação. A gente está lutando para fazer tudo direitinho, mas Deus está permitindo as provas, graças a Deus. Irmã Jane, então, nos leva a Deus em oração, apresentando a nossa irmã Fabiana, Fabiana, né, que está em processo de recuperação da sua cirurgia, e aí apresentamos o nosso filho Israel Levi, para que Deus possa colocar a mão nesse recurso que eu vou apresentar à Suprema Corte até quarta-feira. Repito, deveria ir a Miami para fazer isso, por causa de jurisdicção, porque aqui em Orlando parece que o negócio é meio complicado, então vou ter que ir a Miami com ele. E aí até sexta-feira eu terei uma resposta. Se a resposta for negativa, eu terei um direito a uma apelação. E se a apelação vai levar 3 dias, se na apelação tem uma recusa, aí nós estamos em problemas. Mas estamos confiando que Deus mas vai qual o trazer a problema vitória. que poderia causar, pastor? O DACA do meu filho foi cancelado. Mas se, Ele se cai. eles não revogar isso, e aí? Ele vai receber uma ordem de deportação. Que absurdo. Tá acontecendo isso com muita gente. Mas glória a Deus. Fiquei muito chateado, não vou mentir, não. Muito, mas muitíssimo, muitíssimo. Meu advogado está fazendo as tripas coração, e eu também, mas fazer o quê? Deus permite essas coisas, Deus tem seus caminhos. A gente não É, entende e nunca vai entender. Nunca vai entender. Bom, Giane, por favor, para a gente não tomar mais tempo, por favor, nos leve em oração. Sim, Senhor Jesus, agora estamos diante de Ti, da Tua presença, Pai. Primeiramente, para lhe pedir, Senhor, que olhe por todos nós que estamos aqui diante de Ti, dentro Sim, dessa Senhor. aula, Senhor. Que o Senhor possa nos cobrir com a Tua graça, Pai, para que possamos ter uma aula esplêndida e que nosso entendimento seja aberto para cada palavra, Senhor. Em Também nome de quero colocar Jesus. diante de Ti agora, Pai, a irmã Fabiana, Senhor, que o Senhor possa restabelecer a saúde dela e que prontamente ela pode estar junto conosco, Senhor. Então eu te entrego a irmã Fabiana em tuas mãos e também o nosso irmão Levi, Senhor, filho do pastor, que o Senhor possa olhar por ele e por todos os que estão na mesma condição que ele agora neste momento, Senhor. Somente o Senhor sabe, somente o Senhor pode colocar as tuas mãos e abrir os caminhos, ó Pai. Não somente para ele, mas para todos que estão nas mesmas condições. Também lhe peço também, Senhor, por todos que estão nessa condição de imigração, ó Pai, aqui em Em nome de Massachusetts. Jesus.
Estão todos, ó Senhor, pedindo, suplicamos por Ti, ó Pai, com todas essas campanhas que nós estamos fazendo, Senhor, para que o Senhor possa olhar para os Teus filhos aqui, Senhor. Então eu te entrego cada um nas Tuas mãos, Senhor, principalmente para o irmão Levi, Senhor. O Senhor sabe da condição dele, sabe da condição da família, Senhor, e o Senhor pode dar providência, Pai. Por isso nós te entregamos todos em Tuas mãos, e eu te entrego cada uma dessas pessoas que está com problemas agora, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus que eu lhe peço. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Muito obrigado, irmã Jane, obrigado a vocês, né? E vamos continuar firmes em Aqui, oração. pastor, também está muito difícil. Aqui em Massachusetts, eles estão batendo em todas as cidades, está muito difícil. Um dos pastores que ajuda na minha igreja foi pego pela imigração quinta-feira passada. Então, eu estou crendo que eu vou dar um testemunho. Estou crendo que eu vou dar um testemunho de vitória. Estou crendo. Amém, Ninguém se tira do meu coração, entende? Deus sabe. Se meu filho for deportado, acaba comigo, tira a minha estabilidade. Não tem razão de eu continuar nos Estados Unidos. Aí desmonta toda a minha vida. Mas, glória a Deus, estamos confiando que Deus vamos confiar que vai colocar a mão nessa situação, né? Ele vai colocar a mão nessa situação. Perdoe tomar esse tempo, né? Mas realmente eu estou um pouquinho abatido hoje. Vou dar aula por fé, pela graça que eu me apoio em Cristo. Não está sendo fácil. Mas Deus é bom. A gente vai superar essa com a graça do Senhor. Página 8, por gentileza. Página 8. Estamos entrando aqui no tópico da criação ao dilúvio. Isto, matéria de arqueologia bíblica, esta é a segunda aula. Página 8. Hoje era suposto nós trabalharmos com alguns exercícios. Eu estou vendo aqui uma ausência muito grande de alunos. Como teremos mais 5 aulas, ou seja, esta matéria ela vai findar na última segunda-feira de junho, exatamente no dia 30, então temos até a próxima segunda, permitindo Deus, já para começarmos a avançar na questão dos exercícios, para não deixar os irmãos na mão. E vou me esforçar ao máximo essa semana para já fazer a totalização das notas, entende? Quando eu já estava fechando tudo na semana passada, eu recebo essa notícia que me deixou sem pé, sem teto, sem chão, e falei, uau! E fiquei bem. Bom, mas Deus é bom, a gente vai vencer, a gente vai superar, isso não vai criar prejuízos para nenhum de vocês, porque são problemas meus pessoais, eu tenho que superá-los da melhor maneira possível e estou me esforçando para que os meus problemas de maneira nenhuma afetem a escola e muito menos a vocês. Mas vamos vencer no nome de Jesus. Então vamos lá. Descobrimento de Nínive. Letra A. Relação Nínive-Bíblia. É bem interessante, né? A relação que a Bíblia estabelece, coloca dentro do contexto envolvendo a cidade de Nínive, né? Nós vamos então falar um pouquinho desta cidade de Nínive. Gênesis 10, 11, né? Fala que esta cidade foi fundada por Nimrod. Vamos ler lá o texto de Gênesis 10, 11. É um texto que eu já acredito que você já deve ter passado por ele, né? Gênesis 10, 11. É um texto curtinho, pequenininho. Por ser tão pequeno, ele passa, às vezes, bastante desapercebido. Gênesis capítulo 10, versículo 11 está escrito: Da mesma terra saiu ele à Síria. Por favor, cuidado, aquilo que eu talvez já falei, se eu não falei, repito. Existe Síria com S e a Síria. Há dois S's. A pronúncia é parecida, mas a grafia é completamente diferente e também geograficamente falando, não é? A Síria, o país Síria, está na beira, quase na beira do mar Mediterrâneo, tocando o Líbano. A Assíria está no interior do Oriente Médio, bordeado pela Mesopotâmia, ou seja, envolvendo a área do rio Tigre e Eufrates, que hoje é o atual país do Iraque. Então, muito cuidado. Aí diz o texto, né?
Da mesma terra saiu ele à Síria e edificou a Nínive e a Reobote, Ir e Calá. Então, Nimrod, descendente de Cão e Noé, ele tornou-se importante do período do profeta Jonas. Também chegou a ser uma das capitais do Império Assírio durante o período de Sargão II, né, que reinou de 722 a 705 a.C., e tornou-se única capital no período de Senaqueribe, isto entre 705 e 681 a.C. Chegou ao esplendor do período de Tiglat-Fileser e foi embelezada no período de Assurbanipal, 669 e 626 a.C. Depois desse período, seu declínio foi rápido. Foi destruída em 612 a.C. pelos exércitos de Nabopolassar. Ok, na Bíblia, como já mencionamos, né, o livro da Bíblia que mais enfatiza a presença de Nínive no contexto, além do livro de Gênesis, temos também o livro do profeta Jonas. Mas também temos um outro livro no Antigo Testamento que menciona a cidade de Nínive. Estão lembrados? Isso sem olhar no Google, que olhar no Google é muito fácil. O senhor Mas falou vamos outro dizer, dia, né? Eu eu sei que falei, Nínive, é que eu sim, estou mas querendo nós saber se esquecemos. alguém Anotou, né? anotou, se Ah, alguém guardou. Ninguém consegue se lembrar, ou mesmo que esteja Ageu, anotado, Ageu, livro do profeta Ageu. Então procure, vou fazer essa pergunta lá na frente de novo. Vamos ver se alguém consegue reter isso na mente. Então, 3 livros da Bíblia fazem menção da cidade de Nínive. Gênesis, com a sua fundação por Nimrod, Jonas, né, que é muito conhecido devido à missão que Jonas cumpriu ali como evangelista, e 20 anos depois, se vocês estão lembrados, eu falei disso, da conversão de Nínive, Nínive se desvia, dá volta atrás, ou seja, rejeita a mensagem de salvação, a mensagem de reconciliação da parte do Deus de Israel, e ela é destruída exatamente por esse fato histórico que acabamos aqui de mencionar, né? Por Nabopolassar em 612 a.C. E isso exatamente é o panorama, é o cenário que é narrado dentro do livro do profeta Ageu. Escavações. Em 1820, Claudio Naum Rich, também fala, pastor, sobre a destruição, como? né? Naum Como? também fala. Naum também fala sobre a Não, destruição, né? bem rapidamente, embora Ageu dá mais espaço. Naum ele dá tipo uma salpicadela. Uma salpicadela é tão pouco que muitas vezes é imperceptível. Mas Ageu dá um pouquinho mais de espaço porque ali narra realmente o panorama da destruição plena e completa de Nínive. Escavações. Em 1820, Cláudio Rich fez o mapa da região do Rio Tigre, onde ele destacou 2 colinas, Nebijunus e Cuyandiqui. Os nativos da região relacionam a coluna Nebijunus com o profeta Jonas. Em 1842, o francês Paul-Émile Botta inicia escavações na colina de Cuyundique, descobrindo as ruínas de uma cidade. Como não as considerou importantes, abandonou os trabalhos. Em 1845, Austin Layard, o inglês, continua as escavações e encontra o palácio de Assurbanipal. Tive o privilégio de conhecê-lo, as ruínas, né? É algo assim que você fica impressionado. Impressionado a maneira como se conservou uma boa parte deste palácio. Em 1850, seu assistente Hormuz Rashan encontrou a biblioteca de Assurbanipal, com cerca de 20.000 documentos, tabuinhas de argila. Isso aqui é fantástico. Esses documentos foram levados ao Museu Britânico. Quando você for a Londres, Inglaterra, ou mesmo se você não puder ir, vá no site do Museu Britânico, British Museum. Vá lá, British Museum, e aí é um site bastante grande, muito complexo. E aí você vai encontrar
as fotografias destas tabuinhas de argila, não é? Participantes desta grandiosa biblioteca que Assurbanipal compôs, né? 20.000 tabuinhas, é loucura, né? Total loucura. Só quem ama a arqueologia se apaixona por um negócio dessa envergadura. Por essa biblioteca, sabe-se que Assurbanipal enviou escribas pelo território de seu reino e além fronteira, para que eles copiassem os escritos mitológicos da época. Agora vamos entrar numa parte que ainda continua sendo polêmica para arqueólogos, paleontólogos e historiadores. A visão mesopotâmica da criação. Preste atenção. Sabemos que a narrativa bíblica, como cremos na Bíblia, como cremos no nosso Deus, cremos no Evangelho, ela traz a narrativa única, verídica, autêntica. Entretanto, o que acontece? Existe também uma narrativa secular, e essa que nós vamos agora averiguá-la, que ela não deixa de ser bem curiosa, bem interessante, bem chamativa. A descoberta do relato da criação. John Smith, funcionário do Museu Britânico, traduziu os documentos da Biblioteca de Assurbanipal. Em 1875, ele descobre uma parte do relato do dilúvio e comunicou ao jornal The Daily Telegraph sua descoberta. Esse jornal passou a oferecer 1.000 libras esterlinas para quem encontrasse o restante do relato. O próprio George Smith encontrou o restante do relato do dilúvio. Além disso, encontrou o relato da criação. Em 1876, George Smith publica um livro chamado A Versão Caldeia do Gênesis. Em 1890, Peter Janssen publica sua versão Cosmologia Babilônica. Em 1895, Heinrich Zimmermann publica em alemão sua versão sobre a criação, baseado também nos documentos de Assurbanipal. Em 1900, surge a obra Os Sete Tijolos da Criação Mesopotâmia. Seu autor é W. King. Isso é fantástico, mas não para por aí não, olha só. O conteúdo da versão da criação. Preste atenção que isso aqui é impressionante. O conteúdo da versão da criação está registrado em 7 tijolos, de 2 faces. Aí a primeira parte, o caos primitivo. Segunda parte, luz. Terceiro, firmamento. Quarto, terra. 5, luminares. Sexto, homem. Sétimo, repouso dos deuses. Se você prestar atenção no que acabei de ler, esta ordem encontrada nesses 7 tijolos de 2 faces, que não é documento bíblico, isso que eu quero chamar a sua atenção. Isto aqui não é documento bíblico, é um documento secular, é um documento rastreado, escavado, encontrado pela arqueologia secular, e aí tem a narrativa da criação do mundo em 7 etapas. Primeira etapa, caos primitivo. O que nos lembra na Bíblia? No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia. Aí vem a segunda etapa. E disse Deus, houve luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Depois, no terceiro dia, ele cria o firmamento. Olha que loucura, que aqui diz a terceira etapa. No quarto dia, ele cria a terra com seus luminares. No quinto dia, vamos dizer, a extensão dos luminares. A sexta etapa corresponde exatamente ao sexto dia, e neste mesmo tijolo aparece a sétima etapa como repouso dos deuses, que na nossa Bíblia, que na Bíblia Sagrada, é quando Deus descansou da sua obra. Coincidência? Acredito que sim, mas será até que ponto é uma coincidência? Isso aí é bem interessante. As primeiras palavras com as quais se inicia o relato são Enuma Elish, ou seja, em caldeu, que quer dizer quando lá. A seguir o relato
não é? Apsu, aí aparece nesse tijolo a palavra Apsu, Deus masculino, que está se referindo às águas frescas. Tiamat, deusa feminina, águas salgadas. Realmente, aí é estranho, né? Porque está ligado à mitologia babilônico assíria. Mas a conexão é muito próxima do relato bíblico. Os dois geram diversos deuses que causam muita desordem. Apsu resolve, por essa razão, destruí-los. Contudo, um dos deuses, chamado Ea, descobre o plano e mata Apsu. Loucura. Tiamat, então, decide vingar o marido, porém está sozinha. Para isso, ele cria outros deuses. Esses outros deuses são liderados por Kingu. Isso parece coisa de indígena brasileiro, mas não é não. Isso aqui é bem caldeu, bem assírio. Ea, por sua vez, cria a Marduk. Aí entra a mitologia babilônica, para liderar os rebeldes. As batalhas iniciais são favoráveis a Kingu. Diante disso, Marduk é nomeado rei dos deuses. E como rei dos deuses, ele derrota Kingu. Marduk, então, toma as seguintes atitudes. Tiamat é dividida em duas partes. Parte superior, Marduk cria as estrelas, o sol e a lua. Parte inferior, Marduk cria o mundo. Quanto a Kingu, foi degolado, seu sangue é misturado com barro, e Marduk cria o homem. Procura seguir esse segmento. É estranho a narrativa? É absurda? É mitológica, pagã, babilônica? Sem dúvida. Mas as coincidências de relacionamento ou de semelhanças não parecem ser muito grandes? Sim, sem dúvida. Após ter criado o homem, há o repouso da divindade. E assim termina o relato. Outra versão desse lado é chamada de Atarhasis. E no final do século passado, surgiram críticos da Bíblia que divulgaram o pan-babilonismo, mencionando que a Bíblia é simplesmente cópia, olha só, das mitologias babilônicas. Mas aí, ó, aí do ladinho, esse gráfico que pega as duas páginas, você vai ver as diferenças no quadro abaixo, né, do relato babilônico e do relato bíblico. Aí nós fazemos a pergunta e já damos a resposta. E por que a semelhança entre ambos os relatos? Depois do dilúvio, o relato da criação estaria intacto. Após a Torre de Babel, porém, com a separação dos grupos étnicos, o relato foi adaptado aos novos ambientes e alterado na sua essência. Estranho isso, né? Mas as coincidências são muito grandes. Aí passamos agora para o relato do homem e da mulher. Isso tudo descoberto pela arqueologia, como a arqueologia secular estivesse, sem querer, dando testemunho dos fatos bíblicos. A criação do homem. Ó, no sexto tijolo da criação encontra-se o relato do homem. Então, cada uma daquelas etapas são tijolos. Tá? Então, aqui o tijolo número 6 encontra-se o relato da criação do homem. Na versão Atarhasis, temos que reuniu-se um conselho de deuses, que resolveu criar o homem com características divinas. Para isso, um deus é sacrificado, Kingu. Nesse relato aparece uma frase muito interessante, se a relacionarmos com o texto bíblico, que o pingar do seu sangue nos purifique. Estranho demais. A deusa Nintu mistura o sangue de Kingu com barro, formando o homem. Existe outro relato da criação do homem chamado Mito de Adapa. Esse relato encontra escrito em 4 tijolos. Na biblioteca de Assurbanipal foram encontrados 3 tijolos. Agora, olha só, o 4º foi encontrado nas ruínas do palácio do faraó Anenat Akhenaten. Na capital do reino desse faraó era Tel El Amarna. Conheço essa cidade, está na parte norte do Egito, a 125 quilômetros ao sul do Cairo. O relato diz que Adapa foi criado como um semideus, e portanto mortal. Além de ser um semideus, ele era sacerdote e pescador. Um dia o vento que soprava virou a embarcação de Adapa. Ele ficou furioso e quebrou as asas do vento. Sendo assim, o vento não podia soprar durante 7 dias.
O deus Anu chama Adapa, pois não gostou da sua atitude. Adapa tinha um conselheiro e protetor, o deus Ea, e este o orientou a não comer nem beber nada até que Anu lhe oferecesse. Adapa, fiel, rejeitou o oferecimento de alimentos e bebidas por parte de Anu. Mas um outro deus, virando a página, disse a Adapa que ele havia sido tolo, porque havia rejeitado a comida e bebida da imortalidade. Sua vida passou a ser de sofrimento e angústia. Analisa comigo as semelhanças. E não bastasse, vem aí a criação da mulher. Olha só. Existe um tijolo que fala da formação da mulher, porém está muito apagado, deteriorado. Contudo, nota-se o nome da mulher, é Ninti, a dama da costela. Olha que doideira, Ninti, em ugarítico, dama da costela. Será que as coincidências não param por aí? Em 1975, Wiesmann afirmou que esse nome, a dama de quem procede vida, ou seja, que esse nome significa a dama de quem procede vida. Os dois significados têm relação com o nome bíblico Eva, que significa que dá vida. Eu não sei se vocês já leram ou já ouviram nas redes sociais que alguns pastores estão levantando uma hipótese um tanto absurda. Creio que eles estão se envolvendo muito com esses mitos babilônicos, que Adão, antes de Eva, teve uma primeira mulher. Alguém já ouviu falar disso? É a Lili. Lili. Sim. É a Lili. Na Mas verdade, é essa que vem o problema da cabala, né? A interpretação da ia cabala tem esse a problema aí Lilith. todo, né? Aí que está. É. Então, tem um grupo de pastores que tristemente estão aceitando Lilith como, de fato, a primeira mulher de Adão. Ou seja, como Adão Adão. rejeitou e mandou caminhar, né? Mas a Bíblia não diz que Adão tivesse duas mulheres. Em outras palavras, a Bíblia não teria dificuldade. Deus, ao inspirar Moisés o livro de Êxodo, não teria nenhuma dificuldade em dizer Adão teve Lilith e teve Eva. Não teria. E aí a Ô, Bíblia foi pastor, e você taxativo. sabe o que que é? Só uma colocaçãozinha que eu tenho observado, que você sabe que eu estudo, eu muito, né, Uhum. dentro do judaísmo, fiz a Torá com um rabino. É, eu vejo muitos hoje, eu digo assim, cristãos, pesquisadores, conhecedores da palavra de Deus, que nós gostamos de pesquisar. Sim, Mas muitas sim. das vezes as pesquisas têm sido em diretriz errada. Por exemplo, Exato. se você quiser olhar dentro de um comentário de um judeu ortodoxo, pelo menos ele é fiel à palavra de Deus, mesmo sendo judeu, você vai ter assim um entendimento muito melhor. Agora, esses outros grupos de judaísmo que tem aí completamente fora, né, da interpretação bíblica fiel, né, que é igual esses que usam muito a cabala, tem esse problema e tem muitos que estão andando nessa direção do cabalismo cristão, teólogos, sem perceber que a pesquisa deles está em diretrizes erradas. Eu também percebo que esse problema existe dos dois lados, né? Também tem judeus ortodoxos que distorcem sensivelmente a visão É, bíblica. sim, Existem, não são é, muitos. Bem sim, como judeus messiânicos que também distorcem a visão bíblica. Então tudo tem que ser muito bem filtrado, né? sim, Dou 100% de razão. Na grande maioria, a visão, a interpretação do estudo, da investigação dos judeus ortodoxos, ela tem a tendência de ser mais exata, mais sim, precisa dentro do panorama bíblico, não é? sim. Dentro do panorama bíblico. Nosso irmão José Carlos fala de José Akiva. Essa é uma outra história. Nossa, ele é Esse um é problema. um grande problema, um grande. Ele Eu é não um quero entrar em problema. muitos detalhes, tive sérios problemas com ele no passado. Ele não é em nada judeu, só posso dizer isso com toda propriedade. E ele, hoje em dia, Ele não é nada mais, que eles falam que ele está até desviado, né? sim, eu tenho consciência disso porque ele é natural da cidade aonde vive uma das minhas cunhadas, Saquarema, E no esse interior do. Yosef Baruch? Esse eu tenho um pouco de dúvidas. Não Eu ainda fiz fiz umas uma classes com eles umas semanas atrás eu aí, não fiz uma sabe, pastor? investigação muito a fundo sobre a pessoa dele, mas o Akiva, infelizmente, é uma Então, pelo fraude. menos o Yosef Baruch, ele é um messiânico,
Tá? Messiânico, E a sim, sim, gente sim, tem que sim. entender também, pastor, que dentro da visão deles messiânica, eles continuam sendo judeus, ok? Existe coisa que para eles é difícil de deixar de fazer porque eles são judeus. E aí, Eu aí, aí, entendo isso, entendeu? Eu é, entendo isso. é, Agora, eu não gosto da interpretação da Bíblia quando ela sai realmente fora do contexto da palavra, né? não, sem dúvida, isso temos que ter muito cuidado, muito tato. Eu estou batendo muito nessa tecla, né, porque hoje estamos ouvindo demais excessivas interpretações fora de lugar, fora do contexto bíblico, tanto na área da história, da arqueologia bíblica e da geografia, e isso está trazendo uma confusão generalizada na cabeça do povo que, lamentavelmente, na sua grande maioria, pouco lê a Bíblia, pouco estuda, ou nada lê, ou nada estuda. É um povo cheio de boa fé, isso não temos dúvida. Mas que Sim. adianta você ter toda a boa fé do mundo se você não se previne com uma leitura pelo menos assídua, ou com um estudo pelo menos assíduo dos fatos bíblicos para não ser tão facilmente enganado como tantas pessoas são enganadas por aí afora, né? Como, por exemplo, não quero entrar nesse tema agora, para que não faz parte da nossa aula, mas só faço essa menção. Depois da morte do Papa Francisco, está uma enxurrada de De pastores nas profecia. redes sociais, batendo firme que Leão XIV é o anticristo. Misericórdia, irmãos, misericórdia. Está fora totalmente de lugar. Ah, e eu Não ouvi tenho dizer dúvida. também eles estão dizendo que é como é que chama O aquele homem oitavo rei, lá? Ah, que é o oitavo rei ali de Apocalipse, capítulo 17. pois Mas é, isso pastor, é cada bobagem que eu fico é horrorizado como é porque que não tem se crente que investiga perca a tempo fundo. Quando se investiga a fundo, e como se diz no inglês, when going to connect the dots, the proper dots, ou seja, os pontos quando eles são querer conectados, aí, desconectei. exato, aí você chega à Querer conclusão. desconectei. Mas o Ah, problema é que o povo, na sua grande maioria, repito uma vez mais, não se sinta ofendidos, pouco lê, pouco estuda a Bíblia, e pior, os fatos que envolvem a Bíblia. Então, pastor, e eu vou essa, postar aí no grupo uma história interessante. Esse é dentro de um esclarecimento do judaísmo. Eu vou fazer sobre Nirode. Depois o senhor lê isso aí, porque eu Uhum, achei muito interessante. Eu não terminei, porque eu comecei a fazer uma cópia e traduzir em português, mas eu perfeito. já li várias vezes essa história de Neróide, que eu achei muito, muito, muito interessante. Falta um pedacinho que eu preciso de. Faça o seguinte, para não causar nenhuma dificuldade, não é que eu não duvide da sua seriedade, posta primeiro no meu privado. Ai, já postei! Não há problema, tranquilo, 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 tranquilo. Não vai criar nenhuma dificuldade, porque se for alguma coisa fora de lugar, é fácil. A gente vai É, colocar as sim. observações necessárias, né? Mas a senhora teve de todo bom coração para assim fazer a postagem, sem nenhum problema. É válido, porque isso são bases ou apoios dentro da própria arqueologia bíblica. Vamos ao dilúvio, que eu quero tomar um tempinho hoje, né, para falarmos do dilúvio. Já sabemos que o dilúvio existiu, cremos no dilúvio, existem provas científicas que o dilúvio não foi local, foi de características universais. Eu, pelo menos, tive o privilégio de dois lugares no planeta Terra, né? Como vocês sabem, eu sou pesquisador, eu sou geógrafo, eu sou arqueólogo, sou historiador, então a gente é obrigado a fazer, vamos dizer, façanhas, entre aspas, né? Algum tipo de aventura para termos não apenas o conhecimento teórico, né? Aquilo que aprendemos nos livros, nos pupitres das universidades, mas temos que também fazer a nossa chamada prova de estágio prático. Daí fiz várias dessas provas de estágio prático e pude estar em dois lugares no planeta Terra, né, que só, digamos, alpinistas, arqueólogos e pesquisadores costumam fazê-lo, né? E eu tive no Pico Aconcagua, é o ponto mais alto da América Latina, né, de 6.960 metros, está entre a Argentina e o Chile, e tive a oportunidade de estar uma vez, isso estou falando de 1983, ali nos Himalaias, né? Entre o Nepal e o Tibete. Estive no sopé, não estive lá em cima porque
é impossível. Eu não sou alpinista profissional, mas curioso. Cheguei a 7.200 metros dos 8.848 metros, que é o tamanho, né, do pico Monte Everest. E ali eu vi os resíduos do dilúvio. É até difícil, porque eu não fui permitido fotografar, né? Porque entre o Tibete e o Nepal há muita religiosidade. E ali, pelo menos na época, não se permitia fotografar certos vestígios arqueológicos. Hoje, os dois governos vamos assim, se dilataram um pouquinho, né? Se abriram um pouquinho por causa da visão globalizada, mas naquela época, 1983, não era permitido fazer fotografias de sítios arqueológicos. Irmã Sandra, Deus abençoe. Alguém está com o áudio aberto e está vazando o som. Pode fazer a bondade de fechá-lo, ou então eu fecho aqui do meu lado. Ok, que o som está vazando. Obrigado. Bom, eu estou entrando nessa abordagem para deixar bem claro. O dilúvio, não tenha dúvida, ele existiu, número um, foi de características universais, número dois, porque muitos ensinam que ele só foi algo localizado. Não. A Escritura diz com todas as letras que todo o planeta Terra foi envolvido. E como já falei, nos Himalaias, entre o Tibete e o Nepal, ali na Ásia, próximo da China e Índia, como também nas Cordilheiras dos Andes, você vai ver resíduos assustadores do dilúvio. Mas eu quero levar vocês, antes de entrar nessa parte aqui na apostila, a Gênesis capítulo 7, que é a narrativa bíblica mais precisa do dilúvio. Gênesis capítulo 7, versículo de número 11. Gênesis capítulo 7, versículo de número 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Não sei se eu já falei isso, se eu não falei, eu vou falar agora, e se você quiser anotar, valeria a pena, ou se você não quiser anotar, está sendo gravado. É muito interessante essa expressão figurada que o texto que Moisés aqui aplica, né? Fontes do grande abismo e as janelas do céu. O que isso exatamente quer dizer? Vamos lá. Moisés não utiliza linguagem científica, e sob hipótese nenhuma, deixa isso claro. Moisés não usa linguagem científica porque ele não é o cientista, e nem a Bíblia usa linguagem científica. Quando o Espírito Santo inspira aos seus autores a fazerem a narrativa bíblica, o Espírito Santo dá para eles o fato dentro de um vocabulário compreensivo na época pelos autores que redigiram os livros inspirados. Estão me entendendo? Então, o interesse do Espírito Santo é narrar o fato, não trazer a abordagem científica. Imagina Deus trazendo a abordagem científica na cabeça de Moisés, um homem em 1445 a.C. Não entender absolutamente nada de nada de nada. Então o Espírito Santo dá a Moisés a revelação do fato, porém dentro da linguagem percebida e entendida por um homem naturalmente vivendo em 1445 a.C., data que foi redigido o livro de Gênesis. Agora, essa expressão aqui é muito chamativa, ó. Fontes do grande abismo. O hebraico traduz por rios subterrâneos, mas nós sabemos que foram os lençóis freáticos. Alguém já ouviu falar de lençóis freáticos? Alguém? Nunca? São rios que estão muito aprofundados no centro da Terra, ou abaixo da Terra. Eles estão a 120, 150, 200 metros de profundidade. Parte dos lençóis freáticos estão conectados com uma outra galeria
subterrânea gigantesca que cobre o planeta Terra, e daí que são cavados os famosos, para você entender melhor, poços artesianos. Alô? Já ouviram falar dos poços artesianos? Aqui Yes. na Flórida tem muito, não sei aí em Massachusetts, não me lembro ter visto algum poço artesiano, mas aqui tem bastante, 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 bastante. Quase em todo o planeta Terra você vai encontrar um poço artesiano, né? E as águas, ou elas são muito puras ou são salobras, depende também da região que se encontra a rede de poços artesianos. Então, esses lençóis freáticos eram em grandíssima quantidade. Então, o que acontece? Deus faz, bum, uma explosão dos lençóis freáticos no centro da Terra. Então, imagina aquela gigantesca quantidade de água subindo de baixo. Mas não para por aí, olha só. E as janelas do céu se abriram. É uma linguagem figurada? É. Mas que negócio é esse? De janelas do céu. Você lê no hebraico, aparece uma palavra estranha, não muito comum no português, chamada canópio. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Canópio. Nunca ninguém ouviu falar. Ela não é muito comum no português. No espanhol é comum, no italiano é comum, no francês é canopy, mas a tradução dessa palavra é canópio. O que é o canópio? Se você estudar a fundo a atmosfera da Terra, antes do dilúvio, ela era muito simples. Era basicamente NH4, gás metano, baixíssima quantidade de hidrogênio, baixíssima quantidade de hélio e uma quantidade elevadíssima de oxigênio. Não continham todos os 8 gases nobres. Só para você entender. Mas o que mantinha a temperatura da Terra de igual para igual? Gênesis capítulo 2, você vai entender isso agora. E você já passou por esse texto e vai entender. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Versículo 5, por favor. Gênesis 2, 5. E toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. Olha o detalhe aqui. Nessa ocasião, olha só. Porque ainda o Senhor Deus não a tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha o 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Mas peraí, subia, o que é isso? O canópio era uma gigantesca membrana de água, gigantesca, que dava uma volta em todo o círculo do globo terrestre. Se você pesquisar lá no Google, a distância, o perímetro do círculo do globo terrestre é em torno de 12.778 quilômetros. 12.778 quilômetros. Os cientistas descobriram que esta membrana teria aproximadamente de 60 a 80 centímetros de largura, ou seja, era mais ou menos assim, mas era 12.778 quilômetros. Então ela ficava suspensa acima da atmosfera. Presta atenção, raciocina comigo. É como fosse um anel, vamos entender melhor, um anel gigante, gigante, com essa espessura carregada de água. Pela exposição dos raios solares, emitia um efeito de transmissão de calor na Terra, e aí no que batia a superfície da Terra, rebotava esse calor no formato de vapor. O irmão José Carlos falou de orvalho, algo parecido com orvalho, não exatamente o orvalho, mas algo bem parecido com o orvalho. Quando chove pela primeira vez no planeta Terra, é o que nós acabamos de ler agora, Gênesis capítulo 7, versículo 11. Deus arrebenta
os lençóis freáticos do centro da Terra, abaixo da crosta terrestre, e como se ele estivesse brincando com o planeta. Ele pega, é só uma ilustração que eu estou fazendo. É como ele pegasse um alfinete e estourasse essa gigantesca bolha, se assim posso usar essa expressão. E aí toda aquela água suspensa pelo efeito da gravidade desce sobre a Terra. E aí no hebraico é colocado da forma alegórica, janelas do céu foram abertas. Somado que aos 40 dias e 40 noites que chove sem parar. Então, água de cima, água de baixo e ainda águas vindo das nuvens. Então, uma quantidade assustadora de águas que cobriram a terra. Vamos à frente? No mesmo capítulo 7, tem uma declaração que você já passou por ela. Versículo 17. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Preste atenção, que negócio impressionante isso aqui. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava. Uma tradução diz flutuava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu, aqui ó, e todos os altos montes, não havia exceção, todos, incluem-se o Everest, 8.848 metros acima do nível do mar, foram cobertos. Agora, olha a altura, 15 côvados acima, prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Alguém tem ideia em metros quanto isso dá? Eu já tenho de memória. Se você não tem, se quiser anotar, 7,5 metros. 7,5 metros. Ou seja, o Everest, ó, 8.848 metros. Acima dessa marca, mais 7,5 metros. Meu Deus, que coisa impressionante. Então foi um negócio avassalador, massacrante. O dilúvio definitivamente foi universal. E o restante vocês já sabem, né? Tudo que se movia vivo na terra morreu, expirou, os animais, os seres humanos que não entraram na arca, foi uma destruição gigantesca. Agora vamos ver aqui, baseado nesses 12 tijolos, como é que o relato do dilúvio nos apresenta. O relato do dilúvio encontra-se em 12 tijolos. Não bastasse os 7 outros, mais 12. Também na biblioteca de Assurbanipal. Recebem o nome de A Epopeia de Gilgamesh. Você pode ir lá no Google, coloca Epopeia de Gilgamesh. Você vai ver detalhes. É assombroso isso. No relato de Gilgamesh, ele é 2/3 Deus e 1/3 humano. Existe um documento antigo que afirma que um tal Gilgamesh, rei de Uruk, porém não se sabe se é o mesmo Gilgamesh do relato mitológico. O relato mitológico diz que por algum motivo morreu Deus Enkidu. Por esse motivo, Gilgamesh, por ser uma parte humana, outra divina, angustia-se tremendamente com medo de morrer. Gilgamesh então passa a buscar a fonte da imortalidade. E nessa busca ele atravessa o mar grande, ou mar da morte, auxiliado por uma mulher serpente chamada Sindra. Então ele se encontra com Utnapishtim. Olha que doideira, quem é Utnapishtim? É Noé. E esse lhe conta como se tornou imortal. Utnapishtim é comunicado pelos deuses da destruição de todos os seres viventes. Os deuses pediram a Utnapishtim para construir uma embarcação utilizando 30.000 cestos de palha. Logo após, ele entrou na embarcação e começou a chover. A chuva foi tão grande e forte que os deuses fugiram para o céu de Anu, como cães feridos. A deusa Ashtar gritou de tanto pavor que com os gritos da dor de parto. Depois de terminar a chuva, Utnapishtim ficou 7 dias dentro da embarcação. Enquanto esteve ali, soltou uma pomba, um mandorim e finalmente um corvo. Irmãos, sabe o que dá a entender?
que esse relato foi copiado da Bíblia. Totalmente copiado. Irmãos, não me surpreende. Satanás é o imitador das coisas de Deus. Satanás, ele é o usurpador. Então aqui não me surpreenderia que isso é um relato da mitologia assíria, da mitologia caldaica, da mitologia ugarítica. Não me surpreenderia porque eles eram pagãos, adoravam a demônios, adoravam a mais de 10, 20, 30, 50 deuses. Então a mim não me surpreende que isso aqui é um plágio descarado da revelação de Deus dada a Moisés. Virando a página, olha só. O corvo não voltou mais. Mais tarde, a embarcação permaneceu sobre uma montanha. Após alguns dias, as águas baixaram e Utnapiste ofereceu um sacrifício que os deuses apareceram como moscas para consumir o sacrifício. Nessa desordem, o deus Enlil aparece e fica desagradado pelo fato de Utnapiste estar vivo ainda. Por isso pergunta, por que Utnapiste está vivo, se ordenei que todos os seres vivos fossem destruídos? Nesse instante surge o deus e que sugere que Enlil que dê imortalidade ao Utnapiste. Enlil aceitou a sugestão. Irmãos, isso não é coincidência. Volto a repetir, é uma opinião minha pessoal, não gosto de emitir opiniões, mas esse relato do dilúvio dos 12 tijolos é um plágio nada mais que descarado da narrativa bíblica, dentro de uma versão pagã, dentro de uma versão mitológica, mística, mas os detalhes, isso aqui não é coincidência, não pode ser coincidência, porque impossível, 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 tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um slide, eu já postei lá no grupo. Se você perdeu esse slide, só me avisa que eu posto direto no seu privado. Deixa eu chegar lá aqui sobre a questão do dilúvio. Vamos lá. Isto, estão todos enxergando os slides? Todos estão enxergando? Todos? Maravilha. Vamos lá. Aqui nós temos uma abordagem, aqui é bíblica, tá? Da criação com o dilúvio. O período antediluviano, só para você localizar na Bíblia, ele envolve o capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Gênesis. O homem apareceu na Terra mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Até o dilúvio foram aproximadamente 1.656 anos, de acordo com a cronologia bíblica. Nesse período não há registro de idolatria. Olha um fato interessante. Neste período de 1.650 anos, não há nenhum registro bíblico de idolatria. O negócio descamba depois, complica depois. Dilúvio, calamidade humana. A terra estava corrompida e cheia de violência. Gênesis 6:11. Era como se Deus viesse arruinado a sua obra e dissesse que não valia a pena ter criado a humanidade. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Era homem justo e íntegro e andava com Deus. Gênesis 6, 8, 9. Noé, sua família e um casal de cada ser vivente na terra são salvos do dilúvio e repovoam a terra. Aí vem o período pós-diluviano, ou seja, depois do dilúvio. Aí entra a partir do capítulo 8 de Gênesis. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Esses três foram os filhos de Noé e desses se povoou toda a terra. Gênesis 9, 18 a 19. Inicia-se aí a origem de todos os povos e nações que conhecemos até os dias de hoje. Aqui está um mapinha, só para você relembrar. Você tem isso lá no grupo. Repito, se você perdeu, não está conseguindo localizar, vai lá. Enquanto tem tempo, salva isso aqui, interessante. Tá? É o slide que está aqui embaixo, número 64. Está numerado lá na borda. É a formação dos povos. Essa área aqui no formato de meia-lua é o famoso crescente fértil. Crescente fértil. Aqui no meio está a Mesopotâmia, região entre rios. Aqui está o Tigre e o Eufrates. Lembre-se que na Bíblia o Tigre tem o nome de Hidekel. Hidekel, ok? O Jardim do Éden possivelmente estaria aqui entre estas cidades de Lagash, Uruk
e Uma, pertinho da Babilônia. Então, aqui supostamente poderia ser, né, o Jardim do Éden. Aqui estão os montes de Ararat, aonde encalhou a arca. O relato bíblico é preciso: montes dos Ararat. Não é o Monte Ararat, como fosse algo sozinho, no singular. São vários, é uma cordilheira. Já estive lá, é muito interessante. Só não se pode subir porque o governo turco não permite acesso a essa cadeia de montanhas, porque o casco da arca está lá em cima. Ela foi encontrada e existem dezenas de fotos via satélite tiradas lá de cima, né, que mostram, né, a proa, né, ou seja, o casco no formato longitudinal. Claro, a estrutura em si se deteriorou com o tempo, mas vamos dizer assim, o casco, né, o miolo ficou intacto por causa do congelamento do Ararat. Esse outro mapa mostra o direcionamento que tomaram os filhos de Noé ao povoarem o planeta Terra, né? Os filhos de Jafé, aqui está, são chamados de jafetitas. Eles povoaram o continente europeu. Os filhos de Cã, camitas, ou cananeus, povoaram o continente africano, a África. E os filhos de Sem povoaram o continente asiático, daí os semitas. Então, semitas, Sem, jafetitas, Jafé, camitas, Cã, África. Então, Cã, África, Jafé, Europa, Sem, Ásia. Resposta da questão número 2. Aí, gente. Escreve. Perfeitíssimo. Não tem. Aqui eu não vou entrar nesses detalhes, você lê direitinho aqui a profecia de Noé, a formação dos povos e nações, e o cumprimento da profecia. Aqui eu dou detalhes sobre a formação dos povos, mencionando Sem, Jafé, e aqui temos um mapa interessante nos dias de hoje. Jafé trouxe para o presente a época o domínio do cristianismo. Cã, para a presente época, trouxe o domínio do islamismo, e Sem, o domínio do judaísmo. Preste atenção nesse mapinha que vai lhe ajudar a entender vários detalhes da apostila. Você está vendo aqui a configuração geográfica atual, com as fronteiras atuais, mas com nomes antigos, nomes que a arqueologia secular, a arqueologia bíblica e a história secular e a história bíblica nos trazem, como por exemplo, Put, Líbia, tá? O nome principal está aqui, grande, em letras maiúsculas maiores e pequenininho, aparece Líbia. O antigo nome do Egito é Misraim, olha só. O Irã, está aqui o Irã no cantinho, chamava-se Assur ou Assíria. Elão seria o atual Paquistão. Ludi envolveria Tubal, que seria hoje a atual Turquia. Arfaxad seria o atual Iraque. Muito interessante. Cush está aqui embaixo. Não apareceu aqui, mas seria a atual Etiópia. Meseque, Magog. A Etiópia Sim. tem uma questão que eu acho interessante aí, que eu queria saber a verdade. É mesmo que a Etiópia é o antigo Jardim do Éden? É mais ou Não, menos. Não? não. A Etiópia está aqui embaixo. Se a senhora está vendo a mãozinha aqui dando volta, Sim, ela sim. está abaixo do Egito. E o Jardim do Éden está aqui no cantinho. Exatamente aqui no cantinho. Então não tem base histórico-geográfica. O Jardim do Éden está entre o Iraque e o Irã. Iraque, Eu Arfaxad e o achava Irã, também que era, Assur. mas. Não, o Jardim do Éden nunca poderia estar aqui geograficamente falando. Está aqui, na confluência dos rios Tigre e Eufrates. E aonde que está o centro da Terra? Jerusalém. Exatamente é o centro geográfico do planeta Terra.
aonde cruza o meridiano de Greenwich e a linha do Equador. É impressionante. Por isso que a Bíblia diz, né, que Jerusalém é o centro das nações. Muito interessante. E esse texto no hebraico quer dizer centro geográfico, tá? Javan, como você vê aqui, é Grécia. Gomer, sul da Alemanha com a Suíça. Mesec e Magog seria Ucrânia e Rússia, e assim por diante. Dê uma olhadinha depois com calma, analisa esse mapa. Ele é muito interessante porque ele ajuda a você localizar histórico e geograficamente essas localidades. Aqui eu dou uma visão bem rápida sobre o islamismo, nada mais, eu não quero entrar nos pormenores. Aqui, olhando a geografia bíblica, você vê esse retângulo vermelho, é o espaço do mundo bíblico. Então, toda a narrativa bíblica se dá dentro desse retângulo em vermelho. Nós estamos aqui do outro lado, ou totalmente oposto, mas toda a história bíblica se dá aqui dentro deste retângulo vermelho que envolve 3 continentes, né? Parte da Europa, parte da África, norte da África e parte do continente asiático. Bom, aqui nós temos um conjunto de mapas que eu não vou entrar neles, né? Mas eu acharia interessante vocês. Aqui está mostrando, né, catalogadamente terras bíblicas, importantes terras da antiguidade, Antigo Testamento, olha lá. Já que nossa irmã perguntou sobre o Jardim do Éden, aqui, ó. Jardim do Éden, está aqui a localização aproximada. Arca de Noé, visão satelital do Monte Ararat, mostrando a Turquia, o Mar Mediterrâneo, Chipre, a seta em amarelo apontando para Israel. O Monte Ararat, ó, lá em cima, visto de a mais ou menos 23 mil metros de altitude, foto satelital. A Torre de Babel, também localizada na mesma região da Mesopotâmia. Aqui temos as viagens de Abraão. Então, tome um tempinho para dar uma olhadinha nesse conjunto riquíssimo de mapas que vai ajudar muito vocês a Mas o entenderem senhor muitas. mandou para nós? Tá no grupo, tá no grupo, tá no grupo, Ok. tá no grupo. Tá lá em PDF, tá Eu lá em posso- PDF. a Torre de Babel tem ruínas dela? Tem. Opa, eu estive lá. Opa. Se a senhora colocar no Google, vai aparecer. Estão bem arrebentadinhas, estão bem arruinadas, né? Não é exatamente uma torre, a senhora vai ver como fosse uma pequena plataforma de uns 5, 10 metros, como muito, mas bem deteriorada. Está ali próximo da cidade de Bagdá, no Iraque. Bem próximo, ou seja, tudo aconteceu ali nas mesmas proximidades. Jardim do Éden, Torre de Babel, é muito curioso isso, muito curioso. Tá? Então tome um tempinho para analisarem esses mapas, que vai ajudar demais a vocês a localizarem várias narrativas dentro da nossa apostila, que não é muito longa, não é muito extensa, mas vocês precisam ter este redirecionamento da geografia bíblica para facilitar a compreensão de vocês. Já que estamos falando na Torre de Babel, né? Vamos então à Torre de Babel aqui na nossa apostila. Isso. Em Babilônia realizaram-se escavações por Robert Caldwell entre 1900 e 1915. Entre os seus achados está uma plataforma de 90 metros quadrados. Achou também 2 pedras, uma contendo uma inscrição. Uma de Nabopolassar, 625-605 a.C., e outra de Nabucodonosor, 605-572 a.C. A inscrição de Nabopolassar dizia o seguinte: Marduk ordenou que a torre enfraquecida deveria ser reconstruída, pois antes existia e foi destruída. Chamativo demais isso. A inscrição de Nabucodonosor dizia o seguinte: para que Etemenanque, nome da torre, possa subir e desafiar as nuvens dos céus, eu, Nabucodonosor, coloquei as minhas mãos. Uau! Então, de alguma forma, Nabucodonosor esteve próximo das ruínas, ou esteve dentro das ruínas da Torre de Babel, que naquela época talvez estaria em melhores condições em comparação aos dias modernos.
No ano de 458 a.C., se você quiser fazer um highlight aqui, isso aqui é importantíssimo. O pai da história. Quem é considerado o pai da história? Heródoto. Um importantíssimo historiador. Se você lê fluentemente inglês ou espanhol, na internet você vai encontrar muitos livros, sobretudo no Amazon. Eu encontrei um tempo atrás em português, depois eu não encontrei mais, sobre as narrativas de Heródoto, as pesquisas históricas de Heródoto que conferiam muita vivacidade aos fatos bíblicos. Flávio Josefo era importante? Importantíssimo, é o mais importante, mas depois de Flávio Josefo, sem dúvida nenhuma, temos Heródoto, né? Temos uma galeria de 4, 5, mas está aqui, mas o pai da história definitivamente é Heródoto. Visita a Babilônia e descobre as ruínas da Torre Etemananque. Por alguma razão, ele afirma que esta torre estava composta por 8 pirâmides escalonares. Ele descreve a altura das pirâmides. A primeira, 33 metros. A segunda, 18. A terceira e até a sétima, cada uma delas em degraus, 6 metros. A oitava, 15 metros. Heródoto afirma que esta torre foi construída na região de Sinear. E de acordo com a Bíblia, Gênesis 10:10, está escrito: Nimrod fundou uma cidade na planície de Sinear. Gênesis 11:2, torre construída na planície de Sinear. Você pode colocar lá no Google, Zigurate, Z-I-G-U-R-A-T, Z-I-G-U-R-A-T. Aí vai aparecer uma foto de uma reconstrução do que teria sido a Torre de Babel. Um zigurate bem alto. As fotos que você vai ver de zigurate são baseadas em escavações arqueológicas que mostram um pouquinho mais baixo, entre 3 a 6 níveis. Mas pela narrativa de Heródoto, tinha 8 níveis. E níveis altos. Você perceberam aqui, ó, o primeiro nível, primeiro andar, 33 metros. O segundo nível, a segunda plataforma, 18. Da terceira à sétima plataforma, aí você pode também traduzir por andares, 6 metros. E o oitavo nível, o oitavo andar, 15 metros. Ou seja, tinha mais de, vamos aqui somar, 33, 18, 51, 51, 6, 57, 57, 12, 72 metros de altura. Era altinho o negócio. Bem altinho, bem alto. Para a arquitetura, para a engenharia da época, uma construção de mais de 60 metros era um negócio fantástico. Seria hoje como o World Trade Center, né, ali em New York City, ou o Sea Towers, em Chicago, Illinois, com 110 andares, como o maior prédio do mundo, né? Queria que vocês saibam, está no Dubai hoje. No Dubai, se não me engano, ele tem 172 andares. É o mais alto do planeta. Na Tailândia tem um de 148 metros. Então a Torre de Babel não chega a essa escala gigante como temos nos dias de hoje. Porém, 70 e poucos metros, para a época, era um negócio monstruoso. Continuando, evidências registram que essa torre foi destruída diversas vezes, e um dos primeiros registros indicam que o rei Tukulti-Ninurta, cerca de 2100 a.C., foi o primeiro a destruí-la. Por isso que hoje você vai ver os resíduos, as ruínas da Torre de Babel reduzida a 2, 3 andares, a um pequeno, baixinho zigurate, se compararmos à construção original. Foi seguido ainda por esses reis que seguiram destruindo, até chegar ao estado que ela chegou hoje. Sargão II, cerca de 2000 a.C., Senaqueribe, em 705 a.C., Assurbanipal, em 699, Nabucodonosor reconstruíram-na, o rei persa Ciro a preservou,
Mas o rei Xerxes, ou também chamado Artaxerxes II, em 480 a.C., destrói uma grande parte desta torre, que são chamadas as ruínas da Torre de Babel. Infelizmente, pouco se fala, né? São poucas as visitações que se fazem nesta região, porque é uma região difícil de acesso, é no Iraque, né? É um país muçulmano muito difícil é difícil para abrir para turistas. Se pode ir, mas é muito difícil, você tem que fazer uma documentação muito exaustiva e o governo exige muito para a entrada de turistas, embora se permitissem, seria, claro, um bom incentivo de entradas financeiras para o governo do Iraque, mas o governo do Iraque tem algumas restrições a muitas visitas. O pastor, Sim, a Torre de Babel é a mesma, as pirâmides é o mesmo conceito da Torre de Babel? parecido, não é exatamente igual, porque veja bem, o conceito das pirâmides é assim, Aham. triangular. O zigurate, ele é a base de níveis. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma foto aqui para a senhora ver. Me permita. Deixa eu ver se eu consigo. Ô, pastor, eu postei um negócio aí muito interessante sobre a Torre de Babel, que, que a maioria das pessoas não sabe disso, mas mais de 20 anos foram dedicados a esse projeto. Era um edifício de proporções inacreditáveis. Alguns afirmam que a subida de baixo para cima ao topo levaria mais de um ano de viagem. Ia, Vou ler ia, essa ia. informação aí. Excelente, excelente. Deixa eu ver se eu tenho só um momentinho, que aí eu apresentaria essa imagem para vocês. Me dê um minutinho só, que eu vou entrar aqui no meu navegador, que aí eu tenho como mostrar a vocês. Zigurate, zigurate, ok. Ok. Deixa eu ver se agora daria facilidade para vocês enxergarem. Maravilha. Ok. Estão enxergando? Quantos de vocês estão enxergando, por gentileza? Irmã. Isso é um zigurate. São só as ruínas de um zigurate. Vejam os níveis, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Esse é um dos mais altos ali na região do Iraque. O que eu conheço chega a 3 níveis. Esse tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu conheci lá no Iraque vai até o nível 3. Esse aqui tem mais 2 níveis. Esse que a nossa irmã está dizendo são as ruínas, né? São as ruínas, que originalmente era uma coisa colossal, realmente quase indescritível. Tem uma outra imagem aqui que eu quero mostrar para vocês. Isto, essa imagem, ela já é mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ter que sair. Ok. Agora eu vou de novo. Estão enxergando essa imagem? Não. Não. Ah, sim. Agora sim? Sim. Isso aqui como seria uma reconstrução, não é? Teria uma rampa que lançaria a vários níveis e para cada nível teria rampas diferenciadas, tá? É o mesmo conceito usado para a construção dos famosos jardins suspensos da Babilônia. Então, os jardins suspensos da Babilônia foram construídos com um conceito semelhante, não exatamente igual, né? De rampas. Se vocês observarem aqui nessa ilustração, tem uma parte ajardinada nas laterais. E os jardins suspensos, para cada nível, tinha em todo o seu perímetro partes ajardinadas de grandíssimas proporções, o que levou a Nabucodonosor ser
o maior empreendimento de jardins ao seu tempo. Isso é bem interessante, tá? Então, respondendo a nossa irmã é, Jeane, é diferenciado com respeito às pirâmides, porque as pirâmides eram um só formato, um formato triangular. Já dos zigurates ou da Torre de Babel seria diferenciado, mas no formato mais de plataformas de vários níveis. Mas essa pesquisa aí da nossa irmã Lúcia, que nos acabou de postar, é interessante e é digno de nota. Eu já tinha lido isso em vários livros de arqueologia, tá? E deve ser, inclusive, considerado. Vamos encontrar, nós temos ainda 20 minutos de aula. Vamos falar um pouquinho da geografia das terras bíblicas. Não tem como a gente estudar arqueologia bíblica se nós não mencionamos geografia bíblica, né? Porque uma coisa está ligada com a outra, está muito amarrado, ó, geografia, arqueologia e história. O Crescente Fértil, já mostrei para vocês no mapa. É uma região geográfica em forma de meia-lua, cuja extensão segue o curso de rios importantes: Tigre, Eufrates, Jordão, pega uma parte do Nilo. É composta por Mesopotâmia, Síria, Palestina e Egito. Culturas mesopotâmicas, isso aqui é importante, ó. Enisuber, suberianos. Aliás, no norte, desculpe, no norte, os suber, ou suberianos. No centro, os de Acade, acadianos. No sul, os sumérios, daí veio Abraão, ou Abrão. No ocidente, Amurru, os semitas. E no oriente, Elam, os elamitas. Essas culturas subsistiram de 3100 a 2100 a.C. e desapareceram completamente com o surgimento do Império Assírio entre 1800 e 612 a.C. O Império Assírio foi substituído pelo Império Neobabilônico, que foi de 612 a 538 a.C. Então deixamos bem claro, Abraão nunca foi judeu. Cuidado. Pastores renomados nas redes sociais batem na Ele tecla se lá no YouTube. converteu ao judaísmo, né? Porque Na ele aceita verdade, o judaísmo como religião. religião se forma com Moisés recebendo as tábuas da lei. Isso anos depois, quase 1400 anos depois. Mas, na verdade, ele se converte ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, né? Como Abrão, ele era um caldeu, não é? Ugarita, importante deixar isso claro, ele adorava mais de 3.580 deuses. Se você ler com atenção e se quiser anotar, Deus se manifesta a Abraão através de 3 títulos que ele nunca jamais havia encontrado na manifestação de um dos seus mais de 3.500 deuses. Deus se revela a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai no hebraico. Deus se revela a Abraão como o Deus Altíssimo, El Elyon. E Deus, o nosso Deus, se revela a Abraão como El Olam, o Deus Eterno. Essas 3 manifestações do nosso Deus Abraão foram suficientes para que ele entendesse: este é o único e o verdadeiro Deus, porque eram propriedades ou virtudes ou características que nenhum dos mais de 3.500 deuses sumérios ou ugaritas tinham em si. Aí ele conheceu o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Mas anos depois, lá com Moisés, com a entrega do decálogo dos 10 mandamentos, é que começa a formação da religião judaica ou hebraica, como queiram. Vamos lá. Síria, cultura ugarítica, acabei de falar agora. Vem da palavra ugarit, Rash Shabra, cultura fenícia que envolve as regiões de Tiro e Sidom, e a cultura fenícia, Arã, Norte, Biblos. Vamos ver se vocês vão se lembrar. Na Bíblia tem a narrativa de
um casal de reis. Eles eram fenícios e trouxeram grande tormento ao reino de Israel por um bom tempo. Estão lembrados quem eram eles? Eles eram de origem fenícia, dos sidônios. E esse casal trouxe um tormento daqueles para a nação de Israel. Deus teve que agir com mão dura contra esse casal de reis. Já estou dando a resposta para vocês, a menos que não estão conseguindo se lembrar. De origem fenícia, mais exatamente da cidade de Sidom. A Bíblia diz que eles eram sidônios. Não estão se lembrando? Eu estou dando de mão beijada. Era um casal de reis. Foram os piores inimigos que Israel teve por um bom tempo. Gente, eu estou querendo dar ponto e vocês não estão conseguindo puxar da onde? Acabe e Jezabel. Jezabel era dos sidônios, era fenícia. Sei que são detalhezinhos que Mas ele passam não era, desapercebidos. né? Hein? Acabe não era. Mas Jezabel era. Mas Jezabel com o era. tempo, Acabe abraçou a cultura sidônia. Esse é o detalhe. Por isso que eu dei a dica do casal. Para vocês, se eu desse ela, vocês iam se lembrar automaticamente. Mas eu usei de uma estratégia para puxar. Vamos ver se vocês conseguem se lembrar, porque o casal foi pesado, né? Mas na verdade, o pesadão mesmo era ela, Jezabel, que era dos sidônios. Anote aí, eles arrasaram, né? Tanto que Deus teve que intervir com mão dura, usando a quem? Se lembram? Essa é fácil. Usou um servo de poder. Como é que é a pergunta, pastor? Desculpa. Deus usou um servo dele. Elias. Elias, o profeta Elias. Cinquentinha para o nosso irmão José Carlos. Elias. Ô, irmão Zé Carlos. Elias, cinquentinha para alegrar o coração do nosso irmão José Carlos. Amém, obrigado, Elias. pastor. Elias foi o profeta que Deus usou com mão forte, não é, para eliminar o peso dos sidônios que veio para arrasar com a fé do povo de Israel. Palestina, letra D, estamos na página 15. Geograficamente, ela é dominada ou formada por 4 regiões de norte a sul. De Dan a Beersheba, já viu isso na Bíblia? De Dan a Beersheba, 240 quilômetros, está lá em Josué, capítulo 1, versículo 4. Mediterrâneo, 110 quilômetros, que é a largura. Então a Palestina ela tem 240 quilômetros de comprimento, de norte a sul, e ela tem 110 quilômetros, não é? Que vai do leste a oeste, do Mediterrâneo ao Jordão. Planície marítima. Nós estamos aqui nos lembrando de geografia bíblica, gente, mas tem tudo a ver com arqueologia. Planície marítima, Acre, Sharon e Shefelá, que é a região dos filisteus. Se quiser anotar aí, é a atual faixa de Gaza. Essa região Shefelá, região dos filisteus, é exatamente a atual faixa de Gaza. Montanhas, Galileia, Samaria, Jerusalém. Olha que interessante. Galileia estava onde? No norte. Samaria estava onde? No meio, no centro. E Jerusalém no sul. Olha a forma geográfica que Deus nas Escrituras divide a Palestina pelas cadeias de montanhas. Vale do Jordão, Rio Rule, Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Anote aí, é o ponto mais baixo do planeta Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Se essa pergunta aparecer nos exercícios, qual é o ponto mais baixo do planeta Terra? A área do Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Planície montanhosa, Maçã e Gileade. Está tudo
naqueles slides, tudinho tá ali, tudo, tudo. Não quero entrar aqui neles, que vai tomar um tempo, dorme. Virando a página. E aí temos também a continuação, a planície de Amon e Moabe. Eu vou terminar hoje falando um pouco da cultura sumeriana. Um pouquinho da cultura sumeriana, eu vou dar continuação, porque vai ser o pontapé que eu quero dar para na próxima aula desenvolver sobre Abraão, o pai de muitas nações. Abraão, seu significado todo mundo sabe: pai de nações, pai de multidões. E Abrão? E Abrão? Abrão. Alguém se lembra? Alguém está É a mesma lembrado? pessoa, porém o nome dele foi transformado, mas é o mesmo, Sim. Abrão A e Abraão. pergunta é: significado de Abrão? É a mesma pessoa, sem dúvida. Mas e um significado? Estão lembrados? Eu vou ter que ler lá em Gênesis capítulo 12 ou 11 para saber. Não vai dar o significado para a senhora, não. A menos que esteja na sua Bíblia de estudo. Mas sem olhar a Bíblia. Alguém está lembrado? Observem que interessante, né? A maioria memoriza assim, um estalo. Abraão, pai das multidões, ou pai de nações. Mas Abrão é muito complicado. Parece que a grande maioria não consegue memorizar, porque eu não sei. Pai das alturas. Pai das alturas. Procura ter isso anotadinho em algum lugar. Abrão, com um A. Pai das alturas. Abraão, todo mundo já sabe. Pai das multidões. Vamos falar um pouquinho da cultura sumeriana. Vai ser o pontapé para nós entendermos um pouco Abrão e aquela região muito enigmática. Características. Uma das primeiras culturas da história da civilização é a cultura sumeriana. Ela ocupava o sul da Mesopotâmia. Eles chamavam seu território de Kengir e denominavam a língua como Emegir, perdão. E a si próprios denominavam-se Sigiga. Ai, tem vozes aí que eu não tô. Por gentileza, podem fechar o áudio, senão eu vou fechar aqui do meu lado. Tá vazando o som aqui de algum lugar, senão eu vou ter que fechar aqui do meu lado. Vou fechar aqui do meu lado. Isto, tive que fechar porque tá vazando e traz um pouquinho de incomodação. Vamos lá. Zig-giga quer dizer cabeça preta pela cabeleira e barba pretas e abundantes. A arqueologia descobriu naquela região uma camada que apresenta alicerces de várias cidades sumerianas. Essa camada é chamada de Gemdet Nas. Por que eles fundaram tantas cidades? Aí vamos entender qual a razão que os sumerianos, fundaram tantas cidades. Primeiro, aumento da população. Acúmulo da população, acúmulo de riquezas e invenção da escrita. Anote aí, faça um highlight. A história só começa quando o homem começa a escrever. Então, quem foram os inventores da escrita? Os sumérios. Os sumerianos ou sumérios. A escrita dos sumerianos, cuneiforme, escritos em formato de cunha. Essa escrita tem forma pictográfica, não parecem letras, mas sim desenhos, não tão claros. Caracteres logográficos, não pertencem ao alfabeto. Um desenho que tem uma mensagem. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Eu sei que eu postei lá nos slides, mas deixa eu puxar aqui a escrita cuneiforme. Vou mostrar aqui para vocês. Escrita cuneiforme. O senhor consegue ler essas escritas, pastor? Algumas delas sim. Algumas, não são todas. Não são todas. Algumas eu consigo. Só um momentinho, deixa eu pegar uma bem nítida aqui. Isto. Não. Perdão. Aqui pegou mal. Pegou mal. Deixa eu ver aqui. Não. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo só pegar a imagem. Só pegar a imagem. Aqui, consegui a imagem.
Perfeito, perfeito, perfeito. Só a imagem. Certo. Vamos lá. Conseguem ver, por gentileza? Estão vendo? Alguém está vendo, por gentileza? Isto. Se vocês observarem, cada um desses desenhos significa, no nosso alfabeto, uma letra. A letra A, ó, parecem como fossem árvorezinhas. A letra A, por 6 símbolos, 3 deles iguais, só que multiplicados por 2. A letra B, esse segmento. A letra C, D, E, F. Interessante que a letra G está aqui encoberta pelo logotipo, né? A letra G e H, aí temos a I, J, K, L, M e aí vai. E esse é o desenho da escrita cuneiforme. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma outra. Uma outra. Deixa eu Forma de sair aqui. taças. Mas deixa eu mostrar uma de melhor resolução. Deixa eu ver aqui. Aqui está. Isto. Agora vai dar certo. Estão enxergando? Estão enxergando? Isto. Estão vendo que são, na verdade, não é um alfabeto como o nosso, bem definido. Então, são como tracejados, são feitos com uma pinça de ferro ou de bronze na argila mole, no barro mole. Mas aí começa o alfabeto no mundo. É a primeira vez que o homem decifra ou revela, né, uma narrativa escrita através da chamada escrita cuneiforme. Vamos à continuação para dar a conclusão no dia de hoje? Pastor, essa foi a primeira língua de forma escrita? Sim, como eu acabei de falar, a história só começa quando o homem começa a escrever. Então, tecnicamente, né, pelos critérios históricos, o sumério ou acadiano pode ser considerado o primeiro idioma, não levando em consideração o idioma que era falado antes da Torre de Babel, compreende? Claro, não se sabe exatamente qual era o idioma falado na Torre de Babel, mas depois da Torre de Babel, os idiomas se espalharam na face da terra. 70 mas idiomas. 70 nações, então foi 70 idiomas. Tecnicamente, começou, mas depois, com o passar do tempo, esses idiomas foram se multiplicando, se misturando entre si e criando variantes, né, que se tornaram hoje mais de 3.500 com 2.480 dialetos. Né? Uma coisa louca, né? Isso só Deus fez mesmo ali na Torre de Babel. Vamos dar aqui já a finalização. Os reis antediluvianos, letra B. Encontrou-se uma pedra em forma de prisma, que eu vou mostrar a vocês na próxima aula. E esse prisma contém uma lista de reis sumerianos, divididos em 2 grupos: reis antediluvianos e pós-diluvianos. Vamos lá, vamos entendê-los. Outra relação com a narrativa bíblica é a seguinte: cidades governadas por reis sumerianos: Shuruppak, Nippur, Uruk, Lagark. Os reis antediluvianos tinham seu período de governo durando milhares de anos. O rei que governou menos tempo fez durante 12.000 anos. Loucura! É um tanto místico ou mitológico, mas há registros que tentam provar isto. É um pouco difícil, né? Porque o homem que mais viveu na face da Terra, que temos por registro, foi Matusalém, 969 anos. Então, vamos entender que esses números são místicos, não são, na verdade, reais. Ainda que, repito, há registros através do alfabeto cuneiforme desse tempo de reinado, mas no plano humano é considerado absurdo. Vamos lá.
enquanto que o mais governou fez durante 50 mil anos. Mais absurdo ainda. Porém, nesse caso, a palavra ano, olha só, não tem conceito anual, seria humanamente impossível, claro, então teria um outro significado. O primeiro rei desta lista chama-se Halilu e o último Ubartutu. Este último pode ter sido Utinapitsi, como Noé, da história do dilúvio. Esses governantes governavam com auxílio de seres semidivinos, conhecidos como Apkalu. O primeiro Apkalu se chamava Uana Adapa, que foneticamente tem que ver com Adão bíblico. Resumindo e concluindo, meus irmãos, a mitologia sumeriana ou a cultura sumeriana foi e era muito mística. Mas o que muito nos chama a atenção é que, em torno de todo esse misticismo, há sérias e numerosas coincidências com os relatos bíblicos. Então, a única explicação clara, plausível para tantas insistentes e persistentes coincidências, vamos usar assim, é o plágio. Ou seja, eles foram numa narrativa bíblica, embora, outra coisa curiosa também, né? Embora ali, estou falando de 3, 4 mil antes de Cristo, Moisés ainda não tinha, interessante isso aqui, não tinha ainda escrito o livro de Gênesis. Então fica envolto em uma grande nuvem de especulações e, por que não dizer, mistério. Satanás é onisciente? Não, impossível. Então, o porquê de tantas coincidências? Aí temos uma outra hipótese. Eles ouviram desta narrativa como fatos reais e transferiram dentro dos seus escritos. Então, essa seria a hipótese melhor aceitável, né? Eles ouviram desses fatos que foram de fato reais e transferiram dentro das suas narrativas. Próxima aula, então, nós vamos falar de o pai das muitas nações, né? Abraão, ou por que não também dizer Abrão. E aí nós vamos corrigir os exercícios, né? Hoje faltou quase que a metade da turma, da página 1 a 2, ou seja, do 1 ao 7, tá? E vamos dar prosseguimento, então, à matéria de hoje. São 10 horas e 2 minutos, então dessa maneira nós concluímos por hoje a nossa aula de arqueologia bíblica, tá? Na medida do possível, trabalhem com os exercícios, não são muitos, do 1 ao 7, e na próxima aula a gente vai dar, né, até mesmo corrigir alguns em sala de aula, se vocês puderem fazer alguns mais à frente, excelente. E eu já estarei batalhando para liberar o mais rápido possível a questão das notas finais, certo? Meus irmãos, muito obrigado de coração pelo apoio que vocês nos têm dado, por orações em todos os sentidos. Obrigado, irmã Jeane, pela sua presença, irmã Maria Bandeirinha, irmã Lúcia, nosso irmão Washington, lá do Brasil, está uma hora à frente, José Carlos, pastora Priscila, irmã Sandra, né? Hoje faltou um bom número de alunos, né? Parece que o feriado pegou de jeito alguns, né? Que enforcaram o sábado e domingo e emendaram com a segunda, mas tudo bem, cada um tem as suas prioridades. Não estamos aqui recriminando quem faltou, deixou de faltar. Alguns, talvez por algumas dificuldades, não puderam estar no dia de hoje, né? Mas feriado é assim mesmo, não tem jeito. Tem alguma situação que leva o enforcamento da segunda-feira por algumas razões. Claro, feriado aqui nos Estados Unidos, não no Brasil, porque hoje é o dia de Memorial Day, é o dia dos mortos caídos nas guerras aqui nos Estados Unidos. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Eu quero ainda trazer essa semana um testemunho, né, de vitória sobre a situação do nosso filho. Estou crendo, irmãos. Estou crendo, tá? Porque Papai do Céu sabe até onde vão os nossos limites. E Deus nunca nos testa além dos nossos limites. As provas não vêm para matar, mas sim para nos fortalecer e nos ensinar dependência para com Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecê-lo. Pai, muito obrigado por esta noite, por esta rica oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, pelas dificuldades, pelos ventos contrários, pelas tribulações, porque através de tudo isso aprendemos a crescer, depender mais de Ti. Tu nos ensina a dependência, Tu nos ensina esperarmos mais em Ti e olharmos mais para Ti. Pedimos que a Tua bênção seja sobre os alunos presentes, aqueles que se ausentaram no dia de hoje,
possa tu ajudá-los, fortalecê-los, animá-los. Estamos vivendo dias difíceis, dias de muitas crises em todos os sentidos, crises espirituais, emocionais, materiais, crises econômicas, políticas. Ó Deus, tenha misericórdia, nos sustenta, meu Deus, nos sustenta, nos dá a graça necessária, Pai, glorificando o Teu nome e fortalecendo o Teu povo na face da terra. Despede-nos em paz, em tranquilidade, ajuda-nos em tudo. É a nossa oração que te fazemos agradecidos, no bendito nome de Jesus Cristo. Você que já fez o pagamento da sua mensalidade do mês de maio, meu muito obrigado. Você que ainda não fez, tem até o dia 31 agora próximo. Se você fizer o seu pagamento no sábado 1 de junho, lembre-se de enviar os $10 da multa. Já avisamos também no grupo, através de uma postagem, né, que nós não estamos mais trabalhando com o aplicativo Vemo, né? Nós tivemos a conta cancelada e estamos com o Zelle, né? E aqueles que têm dificuldade com o Zelle podem fazer, claro, o depósito direto. É só falar conosco que a gente manda a informação no seu privado. Vamos então ao nosso lema para terminar a nossa aula de hoje: seriedade. Está desanimado hoje? Meu Deus. De novo, vamos voltar a fita. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijo no coração de vocês, muito obrigado. Deus os abençoe. A vitória é nossa, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Ótimo final de segunda, abençoada semana. Vejo vocês próxima segunda-feira, se Deus quiser, já 2 de junho. Estamos entrando na metade do ano de 2025. Muito obrigado. Deus os abençoe e a paz do Senhor a todos. Senhor Jesus.